Oi, gente, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim falar para vocês da a minha experiência como é ser uma pessoa que não tem as duas pernas, como é viver em um corpo sem duas pernas. Muitas pessoas me perguntam isso e eu nunca consegui, eu sei o que eu sinto, mas eu nunca consegui falar. E eu acho que cada vez mais estou me sentindo mais forte para falar sobre os meus, sei lá, as minhas, como é que eu posso dizer? Não é falhas, é falar minhas falhas, mas não é falhas, mas digamos que é falar um pouco das minhas fragilidades. E hoje eu vou falar um pouco melhor sobre como conviver em um corpo sem duas pernas. Bom, para quem não sabe, no ano de 2010, infelizmente, eu sofri uma na linha férrea. Então, infelizmente, eu vim a perder as duas pernas. E tem até um vídeo aqui, que é o primeiro vídeo do canal, onde eu relato um pouco melhor sobre como foi esse episódio extremamente traumático e estranho de quase perder a vida. Bom, gente, olha, assim, eu vou falar de uma forma assim, bem, entre aspas, chula aqui, em alguns momentos, nem sei se existe, se eu falei a pronúncia correta dessa palavra, mas o que eu quero dizer, gente, é que perder as duas pernas é algo terrível, terrível. Não tem um lado bom, tá? Não tem um lado bom. Tem gente que fica assim, ai, mas você ficou viva, tem um propósito. Bom, gente, eu sou uma pessoa um pouco cética nesse sentido. Eu não acho que tem um propósito. Essa é uma frase que eu sempre ouvi desde o início. Eu acho que eu não consigo entender o porquê que eu teria um propósito, ser usada para um propósito, sendo que nesse sentido eu teria que ser sacrificada através, né, de tanto sofrimento, que é a amputação de duas pernas, ainda mais na experiência de quase morte que foi. Então, assim, não tem como falar que eu não consigo, gente. Eu sei que não é um desrespeito de maneira alguma, mas eu não consigo enxergar assim, porque é uma dor tão grande, tão grande. Por quê? O que que eu fiz de mal pra merecer? Se eu tivesse, eu penso assim, se eu tivesse, que se fosse pra ser realmente ali um propósito, eu ainda não encontrei esse propósito, né? Mas é óbvio que eu uso a minha a minha experiência para tentar ajudar outras pessoas a não desistirem, porque muitas pessoas, por muito menos, estão desistindo. E também eu tento trazer um pouco mais de ânimo, incentivo, através das minhas redes sociais, por exemplo, para pessoas que estão na mesma situação que a minha poderem se reerguer e nunca deixarem de lutar, por mais difícil e doloroso que seja. Então, gente, eu não acredito muito nessa questão de que exista um propósito em relação à minha amputação. Mas assim, eu falo pra vocês, é muito ruim não ter duas pernas. Você passa muitas situações constrangedoras. Precisa, às vezes, inúmeras vezes, você vai precisar de ajuda de terceiros. E nem sempre você vai encontrar pessoas empáticas, pessoas que realmente queiram te ajudar. Fora que eu sinto os meus pés o tempo inteiro, eu sinto formigamento o tempo todo, principalmente assim, quando tá. Parece que quando eu tô mais ansiosa, eu sinto que os meus pés formigam muito mais. Não é nem formigar, é como se eles estivessem dando uns choquinhos. E a perna que eu mais sinto, e a coxa que eu mais sinto esses choquinhos é a coxa esquerda. E assim, gente, eu falo pra vocês, é uma coisa muito, muito, muito ruim. E também tem um fator também que é muito ruim, que é quando eu sonho que minhas pernas voltaram. E aí eu fico super feliz no sonho. Quando eu acordo, eu tenho que lidar com uma realidade muito cruel. Eu passo o dia com o coração sentindo uma sensação ruim, né? O coração fechado, carregado de tristeza, porque aquilo não é verdade. E também, gente, tem a questão financeira, que é algo que é muito ruim também de lidar, porque para você ter o básico de uma vida um pouquinho melhor ali, você precisa de ter grana. Então, para reabilitação, para colocar próteses, e eu lembro que quando eu tive que fazer vaquinha para conseguir as minhas primeiras próteses, eu recebi. Foi muito humilhante, sabe? As pessoas sempre me atacavam, mas graças a Deus o bem era maior. Mas você passa por muita humilhação. É gente que chegou até a fazer chacota com a minha situação, quando eu precisava, né? É, e, e você tem essa questão dessa preocupação, porque as minhas próteses, elas têm um prazo, sim, de validade. E olha, eu cuido muito, claro que quanto mais você cuidar das próteses, mais o prazo de durabilidade será. Porém, é algo extremamente caro. As minhas próteses, para que eu consiga ter uma melhor mobilidade, né? Que se forem próteses que não forem próteses, como é que fala, gente?
não é mecânica não, senão minhas próteses são próteses biônicas. Existe uma diferença das próteses biônicas para as próteses comuns. As biônicas me trazem mais estabilidade, eu consigo ficar em pé, eu consigo fazer atividades físicas com elas, eu consigo andar, não longas distâncias, mas eu consigo andar um pouco mais, eu consigo ter uma vida muito mais assim, melhor. E com as próteses comuns eu não consigo praticamente nem ficar em pé. Então, tem que ser próteses biônicas para meu caso, tá, gente? Cada caso é um caso, eu tô falando meu caso. E então, assim, para mim as ideais é as próteses biônicas. E eu ganhei essas próteses biônicas de uma pessoa incrivelmente assim, maravilhosa, né? Porque sou uma pessoa muito do bem, né, para fazer algo que fez, que é me dar duas próteses biônicas, e elas são muito caras. Então, assim, na época, isso já tem vai fazer 4 anos agora que eu estou com essas próteses, elas foram 220 mil, mas não é só os 220 mil. Você tem que estar indo na clínica, você tem que estar indo lá até acertar, indo e voltando, ainda mais que eu moro em Juiz de Fora, e as minhas próteses foram feitas em BH. Então eu tenho um gasto muito grande em torno disso. Então aí só aí já foi uns 300 mil reais fora a fisioterapia. Então assim, você tem que estar sempre preocupada com a questão financeira, porque a vida da pessoa com deficiência é muito cara, né? E eu também faço uso da cadeira de rodas, porque para andar em longas distâncias é impossível, infelizmente. Então eu uso as duas coisas. E assim, gente, é uma sensação muito ruim acordar e não poder colocar os pés diretamente no chão. É lidar com a reprovação das pessoas como se você possuir uma deficiência fosse sua culpa, né? É lidar com pessoas te atacando por isso. Essa semana mesmo eu passei por um episódio lá no meu Instagram que um tal de João Miguel, ele chegou e mandou assim pra mim, coitada da aleijada. E pra quem não sabe, esse termo aleijada é um termo de perjúrio. Você está ali ofendendo sim a pessoa pela sua condição física, né? E isso é crime, pra quem não sabe, gente. E tirem, tanto que já foi tirado esse termo para se referir a pessoas com deficiência, aleijado, e nem se deve falar o deficiente. O certo de se falar é pessoa com deficiência, né? Então, assim, porque é o respeito que você tem pelo ser humano. Porque a grande verdade é que a maioria das pessoas enxergam primeiro a nossa deficiência, né? Então, eu tenho que lidar com muitas situações chatas, com preconceito. Claro que não é só não tem só coisas negativas na minha vida, né? Mas eu vivo muitas coisas negativas o tempo todo. Essa é a grande verdade de tudo. Ontem, por exemplo, eu estive na Renner aqui do Shopping Independência da minha cidade, eu moro em Juiz de Fora, e eu fui comprar eu fui comprar uma roupinha pro meu sobrinho e para eu poder fazer o pagamento, eu teria que ir ao segundo andar para fazer o processo de pagamento. E aí perguntei lá uma funcionária como eu faria para fazer esse pagamento, já que eu sou uma pessoa com deficiência, e ela falou: "Olha, para você ir até lá, você tem que, então no seu caso é pegar o elevador". Só que o elevador estava trancado. A rampa que dava acesso para o elevador era praticamente um morro. O elevador era aqueles precários que você vai apertando o botão e enquanto isso ele vai descendo. Aí o funcionário vendo eu com minha mãe com a maior dificuldade, ele nem se importou em ajudar, e minha mãe quase caindo com a cadeira. Aí que a outra funcionária mulher veio e ajudou. E aí, gente, quando chega o bendito elevador, ele tem um relevo, ele é todo desnivelado, não dá nem pra entrar com a cadeira, eu teria que ser, tipo assim, carregada. Eu fiquei muito chateada com isso. Então, assim, são várias. Eu só estou contando algumas situações que eu tenho que passar por possuir uma deficiência, né? E é muito chato, muito chato. E eu fiquei muito nervosa. Eu já passei por inúmeras situações constrangedoras. E para quem, antes de perguntar, eu fiz uma reclamação no Google, blá blá blá, mas acho que não vai dar em nada. Nunca dá em nada, sabe? É triste. Então, assim, é lidar com a saudade do seu corpo. Eu até hoje não sei quem eu sou dentro desse corpo. Porque eu conhecia a Valéria que andava com as duas pernas. Então, assim, você ficar sem duas pernas é uma coisa, assim, gente, de assustar mesmo. Pra mim é assustador, sabe? É assustador, é triste, é você ter uma vida bastante limitada, é você sofrer por não ter você ali. E a sensação que eu tenho às vezes é que eu tô viva, mas ao mesmo tempo eu não tô, porque eu não sinto o chão. Sabe, é uma coisa muito estranha. É uma sensação que eu não consigo descrever, mas eu sei que é uma sensação de horror e de luto eterno, sabe? Eu vivo um luto constante, né? Com a ausência ali de parte do meu corpo. Eu olhar pro meu corpo
todos os dias faltando duas partes de mim é terrível. A vontade de querer colocar um sapato, de querer colocar um chinelo, de querer sentir uma areia quando você vê o mar. Eu tenho assim, eu não ligo entrar no mar, mas eu gostaria de sentir areia nos meus pés, que eu só senti isso acho que 2 vezes na vida. Então, são coisas assim, detalhezinhos que vocês nem têm noção. E é muito cruel, porque é uma sensação de impotência, digamos assim, que eu não posso mudar, né? Eu não posso mudar o que aconteceu. Mas hoje eu tento lidar melhor com a situação, eu já lidei muito pior, hoje eu tô lidando bem melhor com o que aconteceu. Hoje eu tento não ficar focando no que eu não posso mais fazer, tento dar um foco maior para aquilo que eu posso fazer. E eu tenho lutado muito pela minha vida, porque querendo ou não, quando você tem todas as ferramentas que é o seu corpo, nosso corpo, ele é o que não vai fazer a gente lutar, correr atrás das nossas coisas, né? É o que tem todas as ferramentas, suas 2 pernas, sua saúde, enfim, tudo que é para ter. E quando você perde isso, você se sente muito estranho. Eu particularmente me sinto muito estranha, porque eu queria ter uma vida normal, e eu não tenho uma vida normal. Então isso para mim é algo que me impacta bastante negativamente, mas hoje eu tô melhor, eu faço o que eu posso, tô na minha luta. É... E assim, tem dias que eu tô muito bem, tem dias que eu não tô muito bem, tem dias que eu tô com muita saudade, tem dias que eu já aprendi, né, a conviver com essa saudade, consigo passar um pouco por cima. E olha que ano que vem vai completar 16 anos, mas parece que foi outro dia mesmo. Não parece que tem isso tudo. Até porque foi bem lá no comecinho da minha vida, né? Quando eu tava com 17 aninhos, então assim, eu tava muito menina. E foi uma transição muito estranha da transição de adolescente para a transição de adulta nesse corpo, porque eu tava com muitas. Eu tinha muitos objetivos para minha vida e eu não consegui reagir durante mais de uma década. De verdade, gente, eu não conseguia reagir. Era uma situação, parece que eu estava paralisada diante de tudo que tinha acontecido comigo da maneira traumática, né? Imagina, num dia eu tô com as minhas pernas e depois eu volto pra minha casa sem 2 partes de mim. Mas é isso, né? Então, eu tô falando o lado negativo de tudo, mas é claro que eu tenho dias bons, assim. Claro que pra mim não tem lado positivo em relação a perder as pernas. O que eu quero dizer, assim, que eu tô focando muito em falar desse lado negativo. Mas claro que hoje em dia eu consigo ter uma vida melhor, graças às pessoas que me ajudaram, que eu tenho a minha prótese, que eu consigo sair mais vezes de casa, que eu consigo ter um pouco mais de vida, coisa que eu não tinha. E também não tô mais afundada na depressão como eu estava. Então, isso é uma coisa que me ajuda muito, graças a Deus, né? E é isso, eu falei um pouquinho, tá, gente? Que porque é muita coisa, mas é só pra vocês terem uma noção, e eu tô respondendo perguntas de pessoas que sempre me questionam isso. Eu nunca consegui falar, mas hoje eu consegui falar aqui pro YouTube. Enfim, é um vídeo meio complicadinho, mas a gente tem que falar da realidade, a gente tem que ser realista, não dá pra ficar mentindo, aí ficar falando, porque tem um pensamento que as pessoas com deficiência, elas são exemplos de superação. Eu não superei nada, mas eu tô ali, tô lutando, tá? Eu não sou nenhum exemplo de superação, porque eu não tenho outra escolha a não ser ir seguir em frente, entende? Então, é horrível sim, né? É horrível mesmo, na verdade é horrível mesmo possuir uma deficiência. E é isso, gente, eu peço para vocês que, por favor, compartilhem, curtam esse vídeo e se puderem se inscrever, nossa, me ajuda demais, comentem, e é isso. E me sigam também nas minhas redes sociais. E até o próximo vídeo.